Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a importância da assessoria jurídica antes das grandes decisões, né? Principalmente dos negócios, né? Cada vez mais a gente precisa se preocupar em ter um contrato bem feito, saber da necessidade do contrato e também ter um profissional que possa assessorar. A gente tem que lembrar, é importante dizer, que o assessor é sempre aquela pessoa que tem um conhecimento específico muito maior do que a gente. Por isso que a gente contrata essa pessoa. Essa pessoa ela vai nos trazer benefício para nós, como enquanto pessoa física ou jurídica. E nós estamos conversando aqui já no terceiro bloco com o Dr. Júlio Vicente. Júlio, então como nós estamos falando, a gente falou sobre contrato, nós falamos, né, também não só o contrato de forma geral, que é o contrato de prestação de serviço, como o contrato em cima de uma lei trabalhista, que tem o contrato de trabalho. E agora a gente queria falar o seguinte, a gente falou sobre alguns detalhes da reforma trabalhista, coisas de mudanças. É muito interessante, você já está aí com seus 25 anos ou mais um pouco, né, de formado, você viu, eu acredito que nossa geração viu mudanças que muitas gerações nem imaginaram ter tantas mudanças em pouco tempo, né, de espaço, em pouco tempo. E é isso que eu queria saber de você. Você aprendeu na época da faculdade uma forma de se fazer o direito. Hoje as coisas estão mudando e você, tenho certeza, que já enxerga um futuro para daqui 5, 10 anos ainda mais diferente. O que você me diz sobre isso? Luiz, é importante que se diga que a essência não muda. O que muda são as formas. E você bem disse, eu lembro que no início de carreira eu fiz curso de datilografia. Eu imprimia em vias carbonadas, punha 2 folhas, tinha tabulação. Algo hoje inimaginável, tinha que ter curso de datilografia. E um bom datilógrafo, ele datilografava com todos os dedos, né? Essa era a técnica. Hoje os mais jovens, com um dedo só, fazem muito mais rápido, às vezes, que a gente com toda aquela formatação. Mas isso evoluiu bastante. E o processo em si também. Nós tínhamos um processo quase que insalubre, digo insalubre porque você pode ter se deparado alguma vez com processos desses daí mais antigos, que eram volumes e volumes e volumes de pilhas de papéis, que às vezes corroídos por traças, enfim, uma situação extremamente de você manusear processos antigos. Arquivos enormes, né? O papel era muito caro, né? Muito coisa. E a gente veio evoluindo de lá para cá. Me lembro que no início de carreira eu fiz um curso de 286 para aprender então como é que fazia essas questões. E aí, em 286 era em DOS, né? Não tinha o Windows, linguagem, não tinha DOS. Os aplicativos já. Não, você tinha que praticamente programar. Escrever, linguagem quase de programador para poder ter acesso aos arquivos. Mas era o que se mudava. Sim. Veja, você tinha banco de dados, começou-se a criar essa tecnologia. E hoje nós temos um judiciário, um poder judiciário, onde todos os processos são digitais. E a minha assinatura deixa de ser física e passa a ser uma assinatura eletrônica, através de um token, de uma inserção. Hoje eu tenho que saber como é que eu transformo um documento de uma formatação de Word ou de qualquer editor de texto em PDF, que é o documento aceito. Eu preciso aprender a dividir PDFs, a inserir imagens dentro da minha petição para tornar o meu raciocínio mais lógico. Hoje eu tenho uma leitura de processo, hoje eu trabalho no meu escritório com 2 telas de computador, onde a primeira está a minha área de trabalho e a segunda a área de consulta. Então você tem uma tecnologia hoje que você não tinha no passado. Me lembro, enquanto presidente da Ordem aqui, nos meados de ano de 2010, com essa mudança que foi feita, que alguns advogados mais antigos disseram para mim, olha, eu vou parar de advogar. Eu não tenho condições de assimilar essa informação que nos foi imposta, Luiz, em 20 dias. Veja, você vem de umas férias forenses
É que em Jaú aconteceu assim. E 20 dias depois, todo mundo voltando, iniciando, olha, daqui 20 dias o processo é digital. O quê? Como? Quando? Então, alguns já estavam, talvez, os mais jovens tinham uma linguagem mais adequada. Mas outros não tinham nem ideia. Não tinha a mínima noção. E nem o Poder Judiciário. Eu lembro de conversar com alguns magistrados, na época, que estavam extremamente consternados em relação a essa nova forma de relacionamento entre a advocacia. Isso trouxe ganhos e trouxe prejuízos. Os ganhos são nas questões tecnológicas, da informação, da publicidade. Hoje, Luiz, se eu digitar o seu nome no site de busca do Tribunal de Justiça, eu sei todos os seus processos no estado de São Paulo. Coisas que antes eu tinha que ir pontualmente em cada cartório fazer essa busca. Hoje eu tenho publicidade muito maior. E isso é bom, é ruim? Nós temos uma publicidade maior. E eu falo que hoje eu faço buscas no site, por exemplo, de um devedor. Eu procuro saber se aquele devedor tem processos onde ele é credor, para que eu possa então penhorar os direitos dele naquele processo. São ferramentas novas de trabalho. Ou se você tem um Bacenjude, onde o judiciário entra na conta corrente no Brasil inteiro e faz uma penhora da sua conta corrente para aqueles que são devedores. Então, são questões tecnológicas que nós estamos avançando. E as relações humanas também. Hoje você tem contrato de trabalho em que o prestador de serviço, principalmente na área de tecnologia, na área de edição, na área sua aqui, do seu trabalho, da sua empresa, é comum. O cara está trabalhando lá na casa dele, de shorts, camiseta. O que você quer? Você vai mandar o arquivo de forma eletrônica e ele vai lhe devolver isso de forma eletrônica. Isso chama-se teletrabalho. Existe uma regulamentação já. Muitas empresas têm esse tipo de trabalho, onde tecnologia é feita fora do ambiente de trabalho. São questões novas de enfrentamento. Essas startups, que é aqueles desenvolvimentos onde a pessoa do cunho que vem da área acadêmica tem o conhecimento, mas não tem o dinheiro para fazer o investimento. Área de game, de software, todas essas questões que envolvem. Olha, aí ele arranja um parceiro para desenvolver o trabalho dele. Precisa de alguém para regulamentar. Se esse negócio virar amanhã, como é que vai ficar, como é que não vai ficar, quais as nossas relações disso tudo, porque eu estou postando na sua ideia hoje, Luiz, mas amanhã ela pode ser uma ideia que muda e pode mudar uma situação. Exemplo, o Facebook, exemplo de outras mídias que começaram... Mídias sociais se tornaram extremamente valiosas depois de algum tempo. E é importante que se diga isso. E aí são relações contratuais. Muito importante para que amanhã, no futuro, nós tenhamos uma segurança daquilo que você está investindo, daquilo que você espera e daquilo que eu espero que o nosso investimento vá a passos largos. Isso que é importante, porque as maiores dissoluções de sociedade, aquelas brigas de sociedade, elas estão fundamentadas porque não foram bem definidas quais seriam os nossos papéis. Não é justo que numa relação social eu desenvolva um trabalho e você não faça nada. A não ser que o não faça nada seja só a sua própria imagem. De repente a tua imagem é tão vendável, é tão carismática em âmbito nacional, que realmente você não precisa fazer nada. Quem não quer agregar sua marca ao Pelé, ao Neymar, grandes ícones da mídia social, esportivas, que efetivamente não precisa dizer nada. O fato de estarem ali já transmigam essa segurança. Pode ter alguma multa no sentido de que se essas pessoas saírem da linha, denegrir, vamos dizer, a marca, poderia até... Nós tivemos casos de artistas de novela que se envolveram em escândalos e contratos que eles mantinham representantes foram rompidos em razão dessa negatividade. Ninguém quer ter a sua imagem, que hoje é um bem material, que se paga, associado a alguém que tem um comportamento fora das telas, das mídias, um comportamento não adequado à minha marca. Eu tenho uma marca vamos pensar aqui, de fralda infantil. E amanhã você é acusado de pedofilia infantil. Como é que eu posso ter a minha marca? Ninguém quer ter. Sobre qualquer aspecto. Eu exagerei aqui no exemplo, mas em nenhum aspecto você queria.
que precisa, assim, por mais que o contrato seja, né? É importante. Sempre tem. É importante que esse profissional esteja assessorado também, falar, olha, prevejam situações que não é do dia a dia, vamos dizer, de hoje, mas que podem acontecer num futuro. Esses dias eu conversei com um atleta do MMA, que foi contratado pelo MMA, e conversando com ele das cláusulas de contrato, ele foi contratado nos Estados Unidos, as cláusulas que são impostas a ele não pode andar de motocicleta, ele não pode fazer esportes radicais, nenhum esporte que possa comprometer a integridade física, por quê? Porque ele hoje faz parte de um time de eventos, que é o MMA. É uma elite cara, né? Cara, e que você é contratado daquela empresa para as lutas que você vai desenvolver. Você é contratado, então. Então, eu tenho o direito de dizer assim, olha, Luiz, eu vou lhe pagar, vou lhe remunerar, mas eu exijo que você se abstenha de fazer tais práticas. Para quê? Para que o nosso contrato seja exitoso. Você adere ou não. Você aceita ou não. Você impõe condições ou não. Olha, mas peraí, eu acho que eu posso andar de bicicleta, qual é o problema? Até para me exercitar. Então, essas são as negociações prévias que tem que ter para amanhã não ser usado indiscriminadamente para rescisão de contrato por interesse de vontade. Ah, eu fiquei sabendo que o Luiz estava andando de bicicleta. Teve algum prejuízo? Não. Ah, mas está aqui no contrato que não pode andar de bicicleta. Vamos rescindir com ele porque eu já não estava satisfeito muito com ele, entendeu? Então, utiliza dessas artimanhas. Por isso, a segurança das partes em tratarem de um bom contrato para que haja previsões sérias. Por isso que eu digo que um contrato, Luiz, ele é como um processo. Você nunca resolve numa entrevista, porque nessa primeira entrevista você colhe os primeiros argumentos, aí vem a força da expectativa e da experiência daquele profissional para dizer, olha, e se acontecer essas situações, como é que nós vamos nos comportar? Essas situações podem ser previstas pelas partes, trazidas pelas partes, ou pode ser sugerida por aquele profissional que tem experiência na área, fala, olha, nosso grande problema é nessa rescisão. Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer? Olha, mas se isso acontecer dessa forma, como é que o nosso contrato vai se comportar em relação a isso? E avanços tecnológicos é o que nós temos mais enfrentado. Hoje a nossa natureza praticamente é toda tecnológica, mas os contratos não perderam. E é aí que eles têm a necessidade maior de terem a sua eficácia. Digo, existe na literatura aí, que o inventor da lâmpada não foi aquele que registrou, que é o Thomas Edison, que seria o Tesla, que foi um outro. E essa questão toda, se tivesse sido contratualmente já registrado, talvez nós atribuiríamos. Ficção ou não, é um exemplo do que nós podemos dizer o seguinte, a importância de você ter o seu contrato. Contrato de registro de marca, de patentes, da sua marca pessoal, para que amanhã ninguém explore. Então, isso é que a gente tem que ter em vista. Você está investindo num mercado moderno, de grande publicidade hoje, teu programa é visto não só em nível local. Você está a partir do momento que você entra na internet, você está para o mundo todo. E essa disponibilidade, ela gera algumas obrigações, deveres, proteções contratuais que é necessário. Perfeito. E eu tenho certeza também que diante disso tudo, dessas alterações, dessas mudanças, eu acredito que algumas relações de trabalho que duradouras, vamos chamar assim, né, que tem um longo tempo, eles podem ser, esse contrato ele pode ser revisado periodicamente, né? As duas partes podem perceber que aquele contrato já de alguns anos atrás tem algumas falhas devido a essa evolução, a entrada da tecnologia. Então, isso é possível também, se faz normal, se faz novos contratos. Isso muito bem lembrado e bem quase que explanado por você aí com todo o teu conhecimento. Realmente, contratos antigos eles podem ser revistos, eles podem ser aditados, eles podem ter os seus distratos relacionados a isso e a confecção de novos contratos. Para isso é necessário que você preveja quais são as situações que se tornaram contratualmente desvantajosas. Olha,
aconteceu isso, aconteceu aquilo, o preço ficou, olha, o preço do mercado subiu, eu te vendo um produto em alumínio e amanhã no mercado o alumínio explode de preço, nós não tínhamos uma previsão que se acontecesse aquilo, nós iríamos praticar o preço de mercado, eu te vendi por um preço cheio, você me garantiu uma compra de alto nível, então eu consegui manter esse preço, mas nós não tínhamos uma previsão de que amanhã depois houvesse uma alta, então nós podemos discutir isso aí. Você se recorda que quando muitos contratos em dólar, quando o dólar explode no Brasil, ele sai de um patamar de 2, vai para 4, 3, e aí muitos contratos que tinham a moeda de dólar como referência puderam ser revistos, porque a valorização do dólar foi extremamente em relação à inflação. Então aí buscou-se, mediante ajuizamento de ações judiciais, restabelecer aquilo que eu disse no início para você. Isso é possível, então um o equilíbrio. Em dólar, por exemplo, apesar de não ser a nossa moeda. O contrato ele pode ter a referência em dólar. Então nós vamos pactuar mas ele será pago em reais. Como tem, por exemplo, os contratos têm índices de correções, né, desses vários índices contratos internacionais. Existe também um indexado a dólar, então. Pode ser indexado, pode ser. Nós tínhamos, por exemplo, no contrato que você envolve uma importação de máquina, como é que você vai exigir do seu importador que ele fixe outra referência que não aquela da moeda pela qual ele trabalha? Há casos em que há um conjunto de moedas para se chegar a um denominador de fator. É o dólar, é o franco, é o euro, é a libra, é isso, é o ien, é o real. Então você tem um boom de moedas para que você tenha então um equilíbrio naquele. Eu queria, antes de terminar, agradecer sua presença. Nós que já estávamos em contato já há algum tempo, agradecer muito, né, por ter conseguido encaixar esse horário de estar aqui passando essas informações. Tenho certeza que os telespectadores gostaram, né, do que ouviram e que a gente possa ter uma próxima conversa para continuar, porque a gente percebe que esse assunto ele é infindável, nunca acaba, né? Tem muita coisa aí. Estou sempre à disposição. Queria dizer que é um prazer estar no teu programa. É um programa que traz conhecimento, divulga ideias, debates. Isso é um papel muito importante hoje. Acho que talvez o mais importante, né? Levar conhecimento, levar alguma coisa que a gente possa contribuir, tanto no âmbito local, com o cidadão que está ouvindo em casa, que ele possa ter uma sementinha plantada, falar, olha, é importante antes de eu fazer, eu ouvi que é importante antes da gente fazer qualquer ato que nos possa se comprometer, ter a segurança de um profissional que possa auxiliá-lo naquela confecção de um contrato, seja para analisar um contrato também, porque às vezes o contrato vem pronto. Contratos de adesão, que são aqueles que o banco manda e fala, ó, Luiz, está aqui, ó, engole. Peraí, deixa eu analisar isso aqui. Será que está valendo? Será que não está valendo? Letras miúdas, né? Letras miúdas. A gente tem que Mas muito bom. Infelizmente a gente tem que terminar e até um próximo programa. #Projetos.